Queridos, bem-vindos de volta. Nessa segunda aula, eu vou tratar basicamente de um período de sucessão, consolidação depois de Temutin, o Gengis Khan que a gente viu na aula passada. Então, vamos lidar basicamente o período aí de meados do século XIII até meados do século XVII. A gente veremos que haverá um período de expansão nas várias regiões asiáticas. Há vários líderes que vão surgir depois da união, depois de Temujin com a Borte, né, sua esposa. As brigas, né, os conflitos, aí a fragmentação que depois vai resultar já na fragmentação avançada no século XVI, XVII em diante. Aqui como capa eu trouxe uma ilustração, peça do século XIV, de um dos filhos de Hulagu, que é o Han do Ilkhanato, na região da Pérsia, o Teguter, ele recebendo aí uma baixada. Então vamos passar aqui rapidamente para o nosso tema, que eu decidi nomear então como Império e Sucessões. É isso que vai vir depois dos grandes avanços da vida de Temujin, né? Esse aqui é o mapa dos sucessores de Gengis, de Temujin Han, do século XIII e XIV. O próprio Temujin Khan, ele tinha problemas, ele já tinha, sabia dos problemas de sucessão, né? Cada um dos seus 4 filhos com aborto tinha planos, ambições diferentes, né? Um deles era o Chochi, o mais velho. Ele recebe as possessões depois na região de Yenisei, do rio Yenisei e o Maraó Oeste, até onde, como as próprias palavras de Gengis falava, até onde os cascos dos cavalos mongóis alcançavam. Então, essa região depois vai se consolidar como uma região do Kipchak, que seria depois conhecido como o Kanato da Horda de Ouro. E dali que eles vão, depois além no norte do Cáspio, além também do rio Volga, eles vão começar a combater os príncipes de Rus, né? E um pouco mais além. Então essa região mais ao norte, primeiramente. O segundo filho, o Chagatai, ele vai receber a região que depois vai se consolidar como a região do Ilkhanato. Essa região aqui mais, grosso modo, aqui nessa região um pouco mais de Amudária, o antigo rio Oxus, que vai ser o Chagatai. Ele vai então receber a região também muito ocidental da China atual, Kashgaria, a região, portanto, de Xinjiang, a região entre o rio Amudária e Sirdária, o antigo rio Chachaches. O terceiro filho de Temujin, Ogodai, ele vai receber a Mongólia Ocidental, né, a região que hoje a gente pode demarcar como também região um pouco de Chagatai. E o mais novo, Tolui, né, vai herdar a parte da Mongólia Oriental, que é a antiga pátria dos mongóis, né? Eventualmente, até em 1229, haverá uma assembleia mongol que vai confirmar Ogutai como o grande Khan, o Khagan, né? Então aí você resolve, num primeiro momento, o momento de sucessão depois da morte de Temujin. Essas sucessões, elas se baseavam em antigas tradições, tá? Era o costume entre as famílias mongóis, as mais prósperas, que o filho mais velho, atingindo a maturidade, ele recebesse uma esposa e uma parte da herança. Então, muitas vezes eles se afastavam, depois começava a montar seus próprios acampamentos, seus aliados, né, de maneira independente. Os outros irmãos, seguindo na ordem, ficavam cada vez mais perto do acampamento de origem do que o irmão mais velho, né? E o irmão mais novo geralmente era considerado como uma espécie de guardião da lareira do fogo, como se falava, né? Que permanecia com os pais até a morte e que recebia geralmente uma herança residual, né?
Nesse sentido, Choti, ele deveria ser colocado à distância, a maior distância possível da antiga pátria mongol, por ele ser mais velho, e também pelo fato também de ele ter não se dava muito bem com os outros irmãos, filhos de Temujin, né? Mesmo porque muitos consideravam ele como ilegítimo, né? Porque consideravam ele que ele foi concebido quando a sua mãe, a Borte, era ainda cativa de uma prisioneira de uma tribo hostil, que foi depois, claro, ela foi resgatada pelo Temujin, né? Agora vamos para do Ogetai, vai ser nomeado como Gran Han aqui na imagem. Só diminuir um pouco a minha imagem aqui. Ogetai vai se dar sobre as pretensões dos irmãos mais velhos, que vai ser o Chagatai. Sendo que Chochi, que era o mais velho, já tinha morrido na época da eleição, da escolha de Ogetai como o Han Han, né, o grande Khan. E isso não feria os princípios da tradição mongol, né? Era muito aceitável isso, que em tempos de guerra, um governante moribundo nomeasse como sucessor o filho mais capaz e aceitável, e que fosse aceitável para os seus irmãos. Então era uma tradição bastante dinâmica, pragmática que os mongóis tinham, né, no processo de sucessão, principalmente em tempos de guerra, né? Então aqui temos a imagem de Ogetai sendo coroado como o grande Han em 1229. Muitas dessas imagens depois são imagens persianizadas, né? São lindíssimas. A formação da Horda Dourada vem muito com a divisão inevitável do sucessor de Chochi, que já era problemático na região lá da Horda Dourada, nas regiões bem ocidentais, sob Bato. Bato seria o sucessor de Chochi na região. E nessa região era uma região de muita fronteira e eles tinham que lidar principalmente, primeiro, com povos túrquicos. Então a língua túrquica ela é muito mais falada, ela vai ser depois incorporada do Kanato da Horda de Ouro e principalmente a leste do rio Volga. E eles adotam o Islã também, né, durante esse período, nesse contato com os povos túrquicos, né? A língua túrquica, durante esse período, praticamente se torna a língua oficial da Horda de Ouro, a Horda Dourada, né? E o nome Kipchak, eu não sei se eu falei, Kipchak na verdade vem da steppe Kipchak, né? Então aí muito tempo foi conhecido como Kanato Kipchak, que é a Horda Dourada, né? E pelo método que eles têm depois de negociar e arrecadar impostos de grandes líderes, grandes proprietários, como os príncipes, os grãos duques de Moscóvia, da região mais além do rio Volga, a oeste, eles acabam depois contribuindo para o fortalecimento desses grão-duques, né, de Moscóvia, do reino de Rus, e isso inevitavelmente depois vai nessas regiões mais a oeste do Volga, no reino de Rus, vai começar a fortalecer esses grãos-duques, ah, e vai permitir com que eles depois, eventualmente, sob Ivan IV, vão começar a se organizar para formar o núcleo futuro do reino de Rus, né? Expulsando o que os russos da época já afirmavam como os tártaros, principalmente depois da Batalha de Kulikovo, né, de 1380, né? Há relatos que a Horda Dourada foi ainda capaz de saquear Moscou mesmo, em 1382, né? Mas o poder mongol ele vai depois se desintegrar logo depois, né? E isso vai ser um fator determinante para a ascensão de um outro líder túrquico que vai alegar ser descendente também em parte de Temujin, que vai ser o Timur, ou Tamerlão, que vai vir da região ali de Turquestão, né? Timur ou Tamerlão, ele é uma das figuras mais espetaculares, mais determinantes do século XIV. Ele vai expandir também a dominação túrquica mongol por vastas regiões da Ásia Central. Agora eu gostaria de voltar também para os outros canatos de Chagatai e do Ilkhanato, aqui Ilkhanato que se fala em português,
né, o cofundador aqui, retratado o Chagatai. E essa região estava entre os canatos mais a leste do que a Horda de Ouro, né? A casa de Chagatai e Ilkhanato, hoje o Ilkhanato seria basicamente o que vai ser sucedido pela dinastia Safávida no século XVII na Pérsia. E como os governantes da Horda de Ouro, os governantes de Chagatai, eles se consideravam superiores em termos genealógicos à casa de Golgudai. E muitas vezes eles entravam em conflito com o Gran Khan, ou Ogotai, e também com o Ilkhanato. Mas eventualmente o Ilkhanato, que o próprio nome Ilkhanato denota, implica subordinação, eles vão começar a aceitar e apoiar a autoridade dos Gran Khans aqui mais a leste. Firma-se uma aliança entre eles, né? E a Horda de Ouro lá começa a ficar cada vez mais distante e separado de Chagatai do Gran Khan, assim como o Ilkhanato. Uma mudança que a gente vai ver depois vai ser. Aqui tem a região de Ilkhanato e a região aqui de Chagatai do século XIII, né? E as dominações do Império do Gran Khan e a Horda de Ouro aqui do século XIII. Bom para situarmos, né, nossos estudos aqui. O que eventualmente vai acontecer mais a leste vai ser a ascensão, depois eleito como Gran Khan, vai ser Kublai, já isso avançando um pouco em 1260 em diante. E isso tudo vai demonstrar a capacidade de adaptação e de incorporação de valores dependendo da região. Kublai, quando ele decide, por exemplo, transferir a capital de Karakorum para Dado, que depois chamamos hoje de Pequim, ele começa a adotar um estilo mais sinicizado e mais urbano da maneira de administrar, de controlar o reino, o império do Gran Khan, né? Mas a gente vai voltar ainda um pouco nisso. Aqui está Dato, né? Karakorum, as dominações da época da dinastia Mongol ou Yuan, estabelecidos do Kublai em diante, né? Na China. E a maioria, e aí na região do Ilkhanato vai surgir aliados a essas pretensões depois de Kublai. Antes vai ser um dos maiores líderes, Khans, mongóis, que vai ser o Hulagu. Hulagu era irmão de Kublai. E ele que começa a inaugurar, praticamente consolida a tradição do Ilkhanato, apoiar a dinastia Yuan, mongol, chinesa, contra o reino de Chagatai e a Roda de Ouro. Então é interessante isso. Vai ser inclusive o Hulagu que vai depois avançar regiões a sudeste e regiões mais a leste. Ele inclusive desmonta o califado abássida do século XIII, ele sitia e toma Bagdá, capital abássida, em 1258. Isso inclusive depois vai desmontar todo o califado e vai provocar depois a ascensão de outro califado no Egito, né, em diante. Há relatos que o Lago, inclusive, a sua mãe era uma cristã nestoriana, assim como uma das suas esposas favoritas, e de que ele enviou, inclusive, uma embaixada para Luís IX da França para combater os muçulmanos, que na época se fala os sarracenos, né? Inclusive com o propósito de tomar Jerusalém para apoiar os cristãos. Mas parece que essa proposta nunca chegou ao rei francês Luís IX, né? Parece que os fragmentos que existem hoje se encontram em Viena, por exemplo. Então é muito interessante como que eles tinham uma percepção muito pragmática, realista, de tentar negociar contra os seus conflitos. Hulagu, ele foi um grande líder do Ilkhanato, né? E ele vai se estabelecer na região ali da Pérsia, depois na Mesopotâmia e em diante, também na Síria, que ele chega inclusive a atacar. É interessante que Hulagu, ele depois, com a sinalização deles diante dos cristãos no século XIII, XIV, alguns nomes, né, por exemplo, na Itália, começam a ser em homenagem a ele, né? Porque virou uma espécie de moda no século XIII na Europa e na Itália, isso é muito evidente, nomear os filhos de acordo com alguns líderes mongóis, porque eram vistos como também parceiros aí para combater os sarracenos, né, os muçulmanos. Eu acho isso muito interessante, né?
Um pouco mais a leste, antes ainda de Kublai, temos o período de Goda Khan, né, logo antes de Kublai, em que Godan, ele tenta, por exemplo, o neto de Temujin, o Godan, ele invade, por exemplo, o Tibete em 1240, então com pretensão de ir muito além do que nas regiões norte da China, né? E ele, inclusive, vai depois buscar uma aliança com um dos líderes de uma das escolas tibetanas, que vai ser a escola de Shakya Pandita, do líder dos chapéus vermelhos, que eram os Shakyapas, que se falavam, né? E Shakya Pandita, depois, ele vai com seu sobrinho, o Phagspa Lama, vai para o acampamento de Godan, hoje na região de Gansu, na China, e ali eles começam a estabelecer um contato, mais ou menos de patronagem, com o Shakya Pandita e seus seguidores, né? E em troca, os mongóis concederiam poderes temporais para a escola de Shakya Pandita no Tibete. Eu acho muito interessante isso, né? Como é que ele já começa a cimentar. E claro, demonstra também a sua conversão ao budismo tibetano, né? Nesse sentido. Só diminuir aqui minha imagem. Agora, outra coisa que a gente deve considerar é a ascensão de Manco. Manco Khan, como grande Khan, depois de 1251 em diante, ainda antecessor de Kublai ali na região da China, ele vai ser praticamente aquele que consolida a ordem entre os Khanatos. Primeiro que ele é mais proeminente, que ele é o grande Khan, né? É, mas isso vem depois de um tempo, depois de Ogutai ter antes de Manco, ao ter autorizado as campanhas nas terras russas, também depois das vitórias da época de Ogutai contra os Chujens em 1234, e depois também das batalhas dos mongóis contra a dinastia Song meridional, abaixo, ao sul ali do vale do rio Yangtze, né? Ogutai, na verdade, foi o que foi capaz de manter essa estrutura, né? Ele foi um dos primeiros, embora tenha tido problemas com a Horda Dourada, né? E Ogutai, ele morre em 1241, vai ser sucedido por a viúva sua que tinha ideias próprias, que vai ser a Torhengen, e seu filho, Guyuk, né? Guyuk já tinha brigado com o Bato da Horda de Ouro, né? E Guyuk, ele chega a morrer em Samarcanda, hoje no Uzbequistão, em 1248, e enquanto ele estava preparando um ataque, inclusive, contra Bato. Mas a maior mudança vem depois na sucessão, né? E é ali que ascende o grande Khan, vai ser escolhido não como um descendente da família de Ogutai, mas o Manco, né? Que vai ser um filho de Tolui, um dos irmãos, portanto, de Ogutai, que era um dos mais novos, que deveria ser o guardião da lareira do fogo pela tradição mongol. E é claro, a escolha de Manco a escolha de Manco vai ser favorecida por Bato, né, que tinha um grande poder aí. Então, o Manco vai ser aquele que depois vai conseguir conciliar as diferenças, pacificar as relações entre os Khanatos e os mongóis. Inclusive, é Manco que decide enviar seu segundo irmão, Kublai, para conquistar a dinastia Song meridional, ao sul do rio Yangtze. Ele manda o seu terceiro irmão, Hulagu, para subjugar, por exemplo, os ismaelitas nizaris, que são chamados assassins nas terras persas. Hulagu, nesse sentido, vai e depois ele conquista Bagdá, né, uma das mais ricas e poderosas da época, da dinastia Abasta. Manco também estava ciente das possibilidades dos europeus, assim como o Hulagu eu disse, e sondou possibilidades de firmar alianças contra os sarracenos, né, os muçulmanos da época, né, mas isso não chegou a ser concretizado, né, e aí eventualmente Manco chega a morrer de febre em 1259. Então tem que Manco, deixa eu só. E sobre Manco, Kublai, como eu falei, foi enviado para as conquistas posteriores meridionais na China, e o lago ficaria aí nas ofensivas a partir do Ilkhanato para as regiões da Mesopotâmia, Síria e nas terras persas. Aqui temos uma imagem de uma audiência com Manco,
do século XIV. A sucessão posterior vai se dar depois de uma disputa entre Kublai e o irmão caçula de Manco, que seria o Arig Bulka, que está aqui retratado. É porque o Arig Bulka, ele foi uma briga entre quem seria o sucessor, o grande Khan, né? E é interessante porque o Arig, ele mantinha muito mais fiel às tradições do que o Gengis, o Temujin falava, que era os povos das tendas de feltro deveriam permanecer nas estepes e continuar seus modos antigos, né? Incluindo assim atraindo o tributo das fazendas das cidades das caravanas em troca. Kublai e Hulagu, que se aliam para que Kublai chegasse a ser grande Khan, eles começam a mudar esse conceito, né? Eles começam a se tornar os governantes de sociedades basicamente já sedentárias e em parte urbanizadas, né? Então, Arig Buga talvez seja muito mais fiel à tradição defendida por Temujin do que o Kublai e Hulagu e assim em diante, né? Eu tenho aqui até retrato depois da coroação de Kublai em 1260. Aqui no caso é uma obra, uma pintura da dinastia mogol indiana, na época de Akbar, do século XVI, né? Então, proclamado Grande Khan em 1260, Kublai ele muda a capital de Kaiping, tinha sido chamada Chengdu em 1263, na região da Mongólia Interior, né? E Arig Buga tinha sido proclamado como Grande Khan, e foi uma disputa isso durante um período, embora ele tenha reinado como Grande Khan a partir de Karakorum na Mongólia, né? Essa disputa vai perdurar com Arig e o Kublai, vai perdurar por 4 anos. Arig finalmente depois submete a Kublai, morre no cativeiro. O reinado de Kublai vai se tornar muito famoso no Ocidente, principalmente por ter sido narrado depois pelo veneziano Marco Polo. Kublai muda a capital de Karakorum, né, construídos por Ogutai, para Chengdu, na região de Chengdu, que era a capital dos Chujens, dos Qings, e renomeia ela como Dado, né, Dado, a grande capital. E Kublai nomeia o Paxpa da escola Shakya como seu professor tutor, né? Então ele sustenta ainda a relação de patrono sacerdote iniciado por Godin e com os seguidores de Shakya Pandita. Inclusive o Kublai ele usa estrangeiros também para diminuir a dependência de alguns funcionários burocratas chineses, né? Mas ele vai seguir as tradições chinesas. Então, por isso que muitas vezes ele usa o Marco Polo para enviar para algumas regiões, em detrimento de alguns mandarins, funcionários, altos funcionários chineses que poderiam alimentar fidelidade mais à dinastia Song em decadência. Eu esqueci de falar também de que Ogudai, anteriormente, ele foi o que foi responsável não somente por a primeira conciliação dos Kanatos, como também o responsável para compilar um código jurídico que chama Yasa, que codificaria os costumes, os julgamentos mongóis num corpo de leis, né? E isso se tornaria depois um dos momentos importantes da história mongol. Depois temos aí a queda, desgaste da dinastia Yuan, né, que foi inaugurada por Kublai e seus descendentes na China, já a partir de 1361 a 67, 68, retratados aí no mapa, com a primeira tomada de Dado, né, a capital Kambalik, Dado aqui no norte, por rebeldes, senhores de guerra variados locais aqui na região norte. Aqui o mapa mostra a situação já na década de 1360 em diante. E aqui temos o Huizong, o último regente dos Yuans, ou dos mongóis na China, que vai reinar de 1333 até a ascensão dos chineses da dinastia Ming em 1368 em diante, né?
Após 1368, o Império Mongol vai começando a se fragmentar, né? É, as conquistas desses senhores rebeldes da região ali do Rio Amarelo, ou norte do Rio Amarelo, o Hwanghae, vai provocar uma quebra das várias clãs mongóis da região. Isso vai seguir várias linhas, essa quebra, né? No oeste da Mongólia vai surgir novas linhas que não reivindicam serem descendentes de Gengis Khan. Entre eles estavam os Oirats, ou os Djungars, que se falam, né? Que eram conhecidos como outros nomes, Derbet ou Torguts, dependendo das tribos individuais dentro dessa nação Oirat. Eles reivindicaram depois a extensão de todos os povos ali da região da Mongólia, hoje externa e interna. E alguns deles, inclusive, reivindicam serem descendentes de Gengis. Na região nordeste da China, você tinha outros que eram cujo ancestral era o Khazar, que era um dos irmãos de Gengis Khan. Deixa eu ver aqui no mapa. Essa região de Chakar, que também disputavam o domínio sobre todos os mongóis, né? Mas isso tudo vai provocar uma fragmentação, né? Um dos maiores vai ser os Oirats, certamente, né? E são eles que depois vão controlar rotas que vão se dar muito lucrativas, que vão para as regiões mais ocidentais, né? E vão controlar inclusive alguns oásis da região do Turquestão Oriental, hoje Xinjiang. Essas regiões aqui do azul são propriamente os mongóis, né? Embora tenha uma divisão leste e oeste, ao norte da grande muralha, inclusive com os Khalkhas, depois que vai quebrar e tem muitos conflitos com os Oirats. E aqui vai ser aquela sucessão de estados não mongóis que vão vir do que restava do Império Mongol, dos Perianos, o Kanato de Astrakhan, de Crimeia, de Kazan, dos Timúridas e por assim vai. Né? Então a gente está vendo já o mapa do século XV do que vai restar do Império Mongol, do auge do Império Mongol nos séculos XIII e XIV. A dinastia Ming, claro, ela vai ter que negociar com os Oirats, principalmente na região no norte, mas a realidade já era muito mais diversificada, né? Você tem tanto as disputas entre os Oirats e os Khalkha, que depois vai provocar uma cisão fundamental na nação mongol, a grande nação, conjunto de nações mongóis falantes do mongol nessa região. Deixa eu só pular aqui para a ascensão de Altakhan. Talvez aqui, até numa pintura budista lamaísta, né, retratado, que talvez seja um dos últimos na dominação, as dominações de Altakhan no seu auge, diante dos Oirats, aqui um pouco mais para oeste, do Shakar, Khalkha e do Timurids, né, daqui região mais a sudoeste, e propriamente os chineses da dinastia Ming, mais ao sul. Né. Devemos prestar atenção também depois o que vai ascender aqui nessa região dos Manchus, que eles vão começar a combater. Mas Altakhan talvez seja o último grande líder mongol durante esse período. Né? E ele vai conseguir reunir muitas nações mongóis, né? Inclusive muitos liderando os Timurids, Turmuts, contra os Oirads, por exemplo. Isso aqui é o auge do mapa das dominações de Altakhan em 1571. E Oirat vai ser sobre Altakhan, que reina de 1547 a 83, que ele vai começar a tirar os seus assentamentos, sua riqueza, a partir da agricultura e do comércio. Isso vai desafiar os domínios anteriores dos Oirats, que tinham relações com os tibetanos e com os chineses. Né? Você tem também o Khalkha no norte e os Chahars no sul, que tinham se enfraquecido por estarem longe de terras mais férteis, como foi controlado por Altakhan, né? E talvez o melhor que poderiam ter alcançado, unificado anteriormente entre esses outros povos, seriam aqueles descendentes de Dayahan,
né, da clã dos Bodgins. A clã de Bodgins que tinha aqueles que pertencia ao Temujin e seus filhos descendentes, junto com a Morte, que eram descendentes do grande ancestral do século IX, que foi o Bondachar Mungard. O Bondachar, Bondachar, ele é o grande pai da nação dos Budgins, e isso talvez tenha sido um dos últimos momentos de tentar unificar a grande nação mongol. Aqui, inclusive, na época da Yakan, você tem o retrato da sua rainha Mandukai Khatun, né, o título feminino da grande Khan Khatun. Mandukai no selo comemorativo da Mongólia nos dias mais recentes, né, tempos mais recentes. E depois disso, voltando aqui a Alta Khan, que veio depois, naturalmente, né, depois de Alta Khan, você tem um período já avançado de desagregação a partir de já em fins do século XVI e XVII. Principalmente porque descendentes de Dayan, como o Ligdan e Ligdan Khan de Chahar, por exemplo, eles vão tentar construir uma hegemonia comparável com o de Alta Khan, mas eles não conseguem, porque eles começam a enfrentar uma nação não mongol muito poderosa que começa a ascender mais ao norte e ao leste da Mongólia, que vão ser os Manchus, que eventualmente, já em 1644, sabemos que vão tomar a Pequim, a pedido inclusive de lideranças da dinastia Ming na região de Pequim, e aí eventualmente eles fundam a dinastia Manchu, a dinastia Qing, a última dinastia imperial da China a partir de 1644. Eu gostaria de encerrar por aqui, e depois a próxima aula a gente vai considerar já um período da história dos mongóis, a relação com o budismo, que eu falei brevemente, mas principalmente a sua história a partir de meados do século XVII em diante. Tá bom? Até mais ver então.